pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem. Como sempre, quando é dia de papo eu já fico feliz, já fico animado, porque eu sei que a gente vai trazer muita novidade, muita troca de conhecimento. Vamos falar sobre essa profissão tão querida, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Puxa aí a cadeira, eu sou o professor e enfermeiro Felipe Macedo e estou ao lado aqui dela, né? Ninguém mais, ninguém menos que Andressa Vale. E hoje, Andressa, diz pro pessoal qual é o tema do papo de hoje. Ai, gente, eu tô super ansiosa! Hoje é sobre LPP, lesão por pressão, que a galerinha da enfermagem falou de feridas, né? Todo mundo já se empolga, todo mundo já fica animado. E hoje o nosso tema vai ser esse. Então tá muito divertido, tá, gente? Porque a gente trouxe realmente coisas que vão chamar a atenção de vocês, né? Conteúdo que é de extrema importância para que vocês possam desenrolar aí super bem na prática de vocês. Que nós trazemos a realidade, não é verdade, Sim, Felipe? com toda certeza. E aí, pessoal, Andressa já disse, né? Ela já falou aqui que o tema realmente é elas, né? As lesões por pressão. Agora, a primeira pergunta, né? Será que todo mundo sabe o que é lesão por Não pressão? é Né? isso, Será que né? todo mundo sabe? Pessoal, vamos lá. Então, vamos primeiro entender, né, o que é a lesão por pressão. É um tipo de ferimento, certo? A gente vai dizer que a lesão por pressão é um dano gerado na pele e também em tecidos subjacentes, geralmente ali em cima de uma proeminência óssea. Em outras palavras, é o quê? Vamos supor, imagina a situação, digamos se eu disser assim, aluno, fica aí 4 horas, 5 horas sentado nessa cadeira, sem se mexer, sem se levantar. O que é que vai acontecer com o seu bumbum? Provavelmente vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, né? Assim, pronto. Isso ali gerou uma lesão naquele local. É basicamente, claro que eu estou falando aqui de forma muito didática, vocês não vão encontrar essa explicação do livro, né, É Andressa? verdade, Já mas tá pensou, né? perfeito. Assim, acredito que Deu facilita para entender, né? bastante o aprendizado de Isso, mas vocês, sempre quando né? eu estou ensinando sobre lesão por pressão, eu dou esse exemplo, né? Imagina lá, você sentado várias horas na cadeira, seu bumbum ficou vermelho, pronto, ali já é o início de que pode ferir, né? Aí você começa a se incomodar, você se levanta, vai fazer uma caminhada, vai fazer ali alguma coisa, para poder aquele local voltar a ficar na coloração correta, tá bom? Inclusive, Felipe, quando eu gosto de falar assim sobre lesão por pressão, eu gosto muito de citar aquele ditado que é assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu amo esse Exatamente. ditado para falar sobre LPP. Ai, Andressa, mas por quê? O que é que tem a ver, né? Gente, vamos imaginar, né? Como o Felipe falou, ele deu um exemplo super ótimo, super massa aí para vocês. Mas vamos imaginar aquele paciente já idoso, um paciente que tá acamado por muito tempo ali naquela cama, e aí automaticamente, por mais que aquela cama ela seja fofinha, ela seja macia, aquele paciente ele passa muito tempo naquela mesma posição. Por isso aí que vem depois as medidas que a gente vai falar preventivas. Mas ele passa muito tempo naquela mesma posição. Então, mesmo o colchão sendo fofinho, a água é mole, a pedra é dura. Então, vai bater e uma hora vai furar, né, aquela pele do paciente e vai causar aquela LPP, aquela lesão, né? Então, é bem típico que eu adoro falar de LPP e falando de LPP eu lembro sempre desse ditado. Isso, exatamente. E assim, como a Andressa falou, né, esse ditado eu gostei bastante, Andressa, eu nunca tinha associado assim, mas é exatamente, né? E o que seria a pedra, né? Digamos assim, a água mole poderia ser nossa pele, né, que é mole, os tecidos adjacentes, que são tecidos moles, e a parte dura seria o nosso esqueleto, né, o nosso sistema ósseo, né? Vários, os nossos ossos, eles são tem muitos ossos que são pontiagudos, eles são duros, eles são pesados. Andressa, falando de peso, já vou até antecipar. Será que nosso corpo pesa? Aí a gente pensa assim, mas você quer saber se uma pessoa pesa, tente mudar o decúbito, É verdade. né? Que aí tem aquela brincadeira que eu sempre digo assim, né? Que minha mãe dizia assim, meu filho, estude, que a caneta pesa menos do que a pá. Aí lá vai eu virar meu paciente, sendo que meu paciente pesa Eita, mais meu do que a Deus. caneta, a pá e minha mãe junto. Mas enfim, brincadeiras à parte, tá bom? É só para vocês lembrarem. Que a pedra, ou seja, a parte dura, é o nosso osso, tá bom? Então aquele ossinho, né, por exemplo, da coluna, da região sacral, o osso do bumbum, a orelha, aqui essa região do occipital, que é atrás da cabeça, né? Quando eles estão em contato ali, digamos, entre aspas, roçando ali no colchão, o nosso corpo lá parado, que nem a Andressa disse, digamos, um paciente idoso, acamado, né? A pele dele começa a descer e o osso, né, pela ação da gravidade, da pressão, começa a fazer
como se roçasse, né, na própria pele. E isso, com o passar dos dias, como a Andressa disse, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse osso ali roçando, 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 vai chegar um momento que vai ficar vermelhinho, que é o primeiro sinal de alerta, que a gente vai falar sobre isso também. E se a gente não prevenir, não tratar a tempo, vai, de fato, ferir, tá bom? Vai formar uma ferida, vai formar uma úlcera, e aí já vai ser bem mais complicado. E bem mais caro também, tá bom? A Com gente precisa ser certeza, sincero nesse é. sentido, tá bom? E quando eu digo mais caro, gente, não é porque, tipo, vai ser caro porque vai contratar um estomaterapeuta. Não é por isso, não. É porque os estudos mostram realmente isso, que prevenir sempre é mais barato do que tratar, né? Quando a gente fala de doenças, quando a gente fala de lesão por pressão, de ferida, é sempre mais barato para o sistema de saúde, seja o SUS, seja o sistema privado, é muito mais barato prevenir, tá bom? Então, sempre a gente vai usar aquela frase, né, Andressa? Que prevenir é o melhor remédio. Então, sempre que a gente está diante de um paciente nessas condições que a gente vai já dizer, né, Andressa, também, a Exatamente. gente Tem vai muito conteúdo bom aí pela a frente, gente viu? vai falar hoje também quais são os pacientes que têm mais risco, né? A gente fala sobre isso também. E aí a gente já vai pensar de cara em prevenção, né? De cara à prevenção, que é muito importante. Mas enfim, Andressa, eu acho que o aluno já está todo empolgado, querendo saber. As nossas experiências, É, que né? ele ficou Tchan, tchan, tudo, tchan, olha, tchan. no último podcast eu contei até o caso da minha mãe, né, que eu falei lá que o negócio do cisto, Assistam né. todos os podcasts que vocês É, vão amar, não, eu acho gente. que o aluno tá sentindo assim como se fosse uma série maratonando, né, que toda semana sai um episódio novo lá, a história de Felipe e a história de Andressa, né, e eu acho que é a parte que ele mais gosta, Com que ele certeza. aprende rindo, né, essa é a vantagem daqui, ele aprende rindo, né, ele aprende com os nossos erros, para não errar também. Exatamente. Mas, Andressa, vamos lá, falando de nossas histórias, né, tu teria, assim, tu lembra de algum paciente na verdade, pergunta básica, tu já atendeu paciente com lesão por pressão? Muito, gente. Assim, é até a pergunta que a gente estava conversando nesse instante, eu e Felipe, que era assim: será que tem muitos pacientes? A gente até separou isso para vocês. Será que é uma coisa rara de se acontecer ou será que é comum de acontecer? E, gente, por incrível que pareça, LPP é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, né? Por quê? É muito fácil de ter o rompimento ali da pele, né? Às vezes o paciente, alguns têm mais predisposição a ter esse rompimento com maior facilidade e outros têm uma demora maior. Mas, por exemplo, já que a gente está falando assim de LPP, a gente tem que falar quais são realmente os pacientes que mais correm risco, né, de ter ali aquela lesão. Que, por exemplo, são pacientes acamados, né, que a gente tem aqueles pacientes que, na verdade, a gente tem que falar a palavra correta, que é restrita ao leito, né, que são pacientes que, infelizmente, não conseguem ter uma boa mobilidade, né, não conseguem andar, caminhar e precisam ficar ali totalmente restritos ao leito. Pacientes obesos também, né, que tem a tendência ali de passar muito tempo na cama, né, por bastante tempo na cadeira, né, enfim. Então, são pacientes que realmente eles têm uma predisposição maior de ter uma LPP. Então, assim, gente, é muito comum a gente encontrar pacientes assim. E, por exemplo, falando da minha experiência, né, como eu tenho a prática aí na área de clínica médica, sempre aparece uma vez ou outra, tem que ter um paciente que tem a LPP, que tem a lesão por pressão, né? Às vezes tem alguns que já vêm de casa e tem outros que, por passar muito tempo em UTI, em hospital, acamado, acaba, né, que a enfermagem também tem a ver ali, porque querendo ou não, é um desvio da enfermagem, é um cuidado de enfermagem que a gente tem e às vezes acaba abrindo no próprio hospital, não é verdade, Sim. Felipe? Que acaba sendo um pouco da imprudência da enfermagem. Não vou É. falar isso pra vocês. Mas o que é que acontece? Aí vem até aquela coisa, Andressa, é culpa só da enfermagem? Gente, vamos lá. O paciente, dos cuidados que a gente vai falar depois pra vocês é em relação à mudança de decúbito, a mudança de posição do paciente. Essa mudança de decúbito, ela deve ter a cada 2 horas. Só que o que é que acontece, né? Infelizmente, isso não ocorre tanto na prática como deveria ocorrer. Ai, professora, mas isso é porque a enfermagem não vai lá e troca o paciente de decúbito? Gente, às vezes é uma sobrecarga muito grande para a enfermagem. Às vezes são muitos pacientes que têm LPP. Então, a dica que eu sempre dou, e vou dar aqui para vocês, né? Já que vocês estão assistindo, eu faço questão de dar esse ensinamento para vocês. Tudo é a base da conversa, do diálogo. Aquela pessoa que está ali, por exemplo, internada no hospital, ela vai ter um acompanhante. Então, você conversa com o acompanhante. O acompanhante, ele não tá ali só em vão. Ele não tá ali só para ficar fiscalizando, olhando o que você tá fazendo com o paciente, não. A finalidade dele, o intuito dele também é de ajudar. Então, você pode chegar para acompanhante e delegar essa função para
para ele. Lógico, isso é da enfermagem, tá? Então você sempre tem que estar ali supervisionando para ver se realmente está tendo aquela mudança de E decúbito. também da forma correta, né, Andressa? Porque não é simplesmente chegar no paciente e dizer: olha, você precisa mudar a posição do seu pai daqui a 2 horas. Mas a pessoa vai lá e faz de qualquer jeito. Não, então é muito importante o papel do enfermeiro ali para ensinar, Mostrar, né, realmente, mostrar, né? né, estar junto da equipe, né, para realmente explicar como é essa mudança, né, que existe todo um protocolo, né, existe a forma correta de mudar, principalmente naqueles pacientes mais graves, né, paciente que está sob monitoração, que tem vários catéteres, né, então às vezes é dificultoso também por conta disso. Às vezes se você mexer na pessoa, ela vai desconectar vários sensores, várias informações, e aí tudo isso precisa muito ser bem visto, né, Andressa? Inclusive uma das dicas que eu dou, assim, é de você tentar conversar com aquele acompanhante da forma mais simples possível, né? Então você chega para ele e delega essa função, mas essa função, a forma que você fala com aquele acompanhante também é muito importante. Porque, por exemplo, se eu chegar para acompanhante, vamos supor que o nome dela é Carol. Eu chego para Carol e falo assim: "Ei, Carol, deixa eu te falar uma coisa, tu tem que mudar o teu pai de posição a cada 2 horas." Tu acha que ela vai mudar? Se tu Não. chegar para ela e falar só isso? Agora, se tu chegar pra ela, olha a forma com que tu fala. Se tu chegar pra ela e falar assim: "Carol, é porque é assim, é pra gente da enfermagem fazer, mas é porque hoje tá uma rotina muito corrida, hoje tá uma sobrecarga muito grande de profissionais. Então teria como, por favor, você me ajudar a mudar o seu pai de posição, né? Porque se a gente fizer isso em conjunto, tanto é bom pra mim quanto é bom pra ele. E eu tenho certeza que você quer que o seu pai ele vá embora o mais rápido possível pra casa, que ele esteja bem. Então você nos ajudando é bem melhor, a gente vai ser bem mais proveitoso esse cuidado com seu pai, né? Então assim, a forma com que você fala, a forma com que você conversa com aquele acompanhante, você cativa e traz ele pra você, diferente quando você chega pro acompanhante e fala só assim, ó: "Ei, tu tem que fazer isso, Como viu?" se fosse mandando, né? Exatamente, Tem ninguém gosta de ser mandado, gente, nem essa a é a gente da realidade. enfermagem gosta, Ninguém né? gosta. Ninguém Então, gosta. o que é que você tem que fazer? Falar com o acompanhante para ele sentir pena de você. Essa é a E também realidade. isso, Uhum. e também não é só a questão da pena, mas também ele entender a importância, né. Uhum. Porque às vezes a pessoa tem resistência, porque a pessoa vai dizer: "Não, não vou fazer isso". Porque de fato, gente, pesa, é difícil, às vezes você tá com calor, né, e Isso. é difícil, não vamos dizer que é uma coisa fácil, que nem a Andressa disse no começo, a gente traz a realidade, né, mudar paciente, principalmente paciente obeso, paciente com limitações, pacientes sequelados, é difícil, não é fácil não. Uma coisa é você virar um bebê de posição, né, Verdade, é que é verdade. ótimo, é uma maravilha. Agora outra É. coisa é um paciente adulto, ali, idoso, com sobrepeso, é difícil, tá bom? E às vezes essa resistência do acompanhante, da família, vai vir porque ele não entende a importância daquilo, então negligencia porque não entende, né. Então é nosso papel também de explicar. Sabe o que eu já fiz, Andressa, algumas Hã. vezes? Algumas vezes eu ando com alguns slides Sim. de aula sobre lesão por pressão, sabe? Porque lá na aula tem bem explicadinho, né, aqueles resuminhos associativos, eu acho muito legal. Às vezes eu ando sempre no meu celular com alguns materiais assim, aí eu pego e puxo a pessoa no cantinho e digo: "Olha, isso aqui é o que acontece na pele". Aí a pessoa fica: "Meu Deus, pode acontecer isso?". "Pode". Aí eu sou muito sincero, eu digo: "Pode", e é questão de dias, não é questão de 2 meses, 3 meses, é rápido. É verdade. Rapidamente, principalmente o paciente que já está com LPP, ALP, perdão, ALP estágio 1. Quando o paciente está com a lesão estágio 1, né, que é o eritema, aquela vermelhidão, eu já digo logo, digo: "Olha, aqui a gente já vai cuidar como se fosse um estágio bem avançado". Aí o paciente, a família, o acompanhante diz: "Nossa, por quê?". Aí eu vou explicar. Eu digo: "Porque o risco aqui já está em estágio 1, aqui é o sinal de alerta, né, então estágio 1 pode evoluir, amanhã pode estar em estágio 2, e a tendência é só piorar". Porque Aí eu rapidinho a gente tem um rompimento daquela Rápido, pele, né. rápido. Às vezes, por causa de 1 dia, 2 dias, que você não fez a mudança, ali já surge, né, o ferimento, e ele tende a se alastrar, né, então ele vai ficando mais grave, vai ficando mais profundo, aí por isso que eu falei, né, que é bem mais barato prevenir, né, pessoal, porque vai gastar muito recurso. Não tô dizendo que é o recurso da família, entendeu, mas vai gastar o recurso do profissional, do hospital, vai ser dispendioso para a família, principalmente para o paciente, a pior dor é para o paciente, né. Com Então, certeza. quanto mais a gente puder evitar essas situações, melhor, né, melhor. Verdade. Aí eu ando às vezes eu faço isso, sabe, Andressa, às vezes eu ando com algumas imagens, algumas coisas, sabe, Pra assim, mostrar da forma mais de aula didática isso, possível, de né. aula, né, não é que eu ande mostrando imagem de outros pacientes, não é isso, mas algumas aulinhas mesmo básicas que, às vezes, eu até já ministrei, e aí eu faço como se fosse beira-leito ali,
faço uma pequena aula bem rápida para que a pessoa se conscientize, né. E já teve até vezes, eu achei muito massa, acho que uma das últimas vezes que eu atendi lesão por pressão eu fiz isso, porque a filha da mulher, ela era bem jovem, assim, que nem a gente, mas ela não é da saúde, então ela não tinha esse conhecimento. E aí quando eu falei da importância de mudar o decúbito, ela ficou com resistência, porque era paciente em casa, a domicílio. Sim. Ela disse: "Não, eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer isso". E aí é como se a pessoa não entendesse a urgência, né, que A não é a importância importância, não é uma questão assim: "Ai, eu não posso essa semana eu tô tão ocupado, vamos deixar para fazer isso próxima semana". Gente, não é assim, é uma urgência, é uma coisa que precisa ser feito hoje, agora, e precisa continuar seguindo a cada 2 horas. "Ah, ficou de noite, vai dormir". Temos que mudar. Infelizmente precisa acontecer, né, achando bom, achando ruim, tem que acontecer, Felipe, né. é assim, tu que é bem dessa área, tu deve ver bastante, né, casos, Vejo. assim, de lesão porque, assim, gente, o Felipe é da área de feridas, né. É. A minha área, assim, eu sou atuante clínica médica, clínica cirúrgica, eu sou a famosa enfermeira rodada, onde me Ave colocar Maria, que termo horrível. É, André, eu nunca vi esse termo não, misericórdia. gente, eu sou rodada, onde me colocarem eu desenrolo o negócio, Desenrola né. tudo, né. É por isso que ela é carismática, minha gente. A vantagem de você ser uma pessoa carismática, você dá certo em tudo. Andressa, eu aposto, vai dizer se eu tô errado, mas eu aposto que na época da sala de aula, a Andressa era aquela aluna assim: "Ah, ela é uma ótima aluna, mas conversa demais". É, com certeza, Eu não disse, eu conheço, meu povo acha que é professor, a gente conhece. com E eu tenho certeza. certeza que se dissesse assim: Andressa, você tá conversando mais com sua colega, eu vou trocar você de lugar". Era mesmo que nada, não era? Aí eu conversava com a outra que estava do meu lado. Conversava com todo mundo: "É, eu sei, eu já Desse conheço". jeito, é. Pois é, exatamente, Andressa, a gente lida muito com isso, né. E aí eu, nesse atendimento, eu mostrando lá o caso, e aí foi tão interessante que eu fiz uma pequena aula, assim, em questão de 5 minutos. E a mulher, ela se conscientizou muito rápido, ela disse: "Meu Deus", aí a lesão da mãe dela era estágio 1, estava só o eritema. Aí ela olhou assim e já disse: "Então quer dizer que se eu não mudar isso aqui hoje, amanhã já vai estar estágio 2". É. Aí eu: "É, É. é tipo Você tem que isso". fazer um certo medo, né, na É, paciente, exatamente. Aí né. ela já se conscientizou, já disse: "Não, então vamos pra frente, vamos, o que é que precisa, como é que a gente faz?". Já chamou uma pessoa pra ajudar, entendeu. E deu certo. Rapidinho a gente conseguiu resolver, até hoje ela tá sob os cuidados, entendeu, tá bem, É tá porque às vezes, ótimo. assim, tem situações que realmente é muito complicado, gente, é muito difícil e a gente precisa se pôr no lugar daquela pessoa, do paciente, da família em si, né. Nesse caso aí, é realmente, às vezes tem um caso que é bem pior, que a pessoa nem consegue outra pessoa para ajudar. Às vezes, por exemplo, aquela acompanhante, ela tanto ajuda a cuidar da mãe, como ela também é a provedora da casa, Uhum. da família, né, então ela tem que trabalhar para poder sustentar a mãe e a família toda, né. Isso. Então, às vezes tem situações que é muito difícil de se contornar, gente, e que nós da enfermagem, a gente tem que procurar alguma solução. Exatamente, é exatamente, Andressa falou uma coisa importante, principalmente quando a gente vai atendimento em casa, né, que é o famoso home care. Às vezes a gente chega com muito isso, a gente sai de casa, pelo menos eu na minha rotina, eu saio de casa pensando assim: "Ah, eu vou fazer um curativo na casa da pessoa". Quando chega lá, eu penso que o problema é o ferimento. É. Mas não é, tipo, tem um ferimento, existe esse problema real, mas existe muitos outros problemas, existe problema familiar, existe às vezes irmão que não fala com a irmã, entendeu? Existe todo aquele caos. E claro, gente, não é que a gente vai se meter nem se envolver nos problemas do outro, não é isso. Mas a gente, quando profissional de saúde, principalmente enfermeira, a gente tem uma visão holística, né? Eu sempre falo isso nas aulas. Sim. A gente não enxerga só o ferimento, a gente não enxerga só o paciente, a gente vê esse contexto geral, né? Como é que está a saúde geral, né, a saúde da família, de como um todo, né. Então muitas vezes a gente acaba aproveitando aquela oportunidade de estar ali na casa, de estar ali com a família, e a gente passa várias orientações. É tanto que tu falou isso e eu me lembrei, Andressa, de um caso de uma paciente que eu tinha, que só ela tinha 3 filhas. Sim. E aí é uma paciente idosa, já, restrita ao leito, acamada, né, como você até falou. E aí ela estava com uma lesão bem extensa na região sacral, e precisava de cuidados. E Uhum. essas 3 irmãs simplesmente não se falavam. Já tinha muito tempo que elas não se falavam, então só uma filha foi tipo o exemplo que a Andressa disse, só uma filha estava mais, assim, sensibilizada, porque ela morava com a mãe, e aí as 2 filhas, quem sabe, Uhum. né, onde era que estavam. E aí eu conversando com ela e tudo eu ensinava pra ela, né: "Olha, você vai fazer assim, vai trocar ela assim, precisa disso, disso, daquilo". E aí é que nem a Andressa falou, gente, o nível de sobrecarga dessa mulher, porque ela tinha que manter os recursos da casa, tinha que estar fazendo as mudanças de decúbito, ajudar nos curativos, alimentação da mãe, banho no leito, tudo, assim, É. praticamente tudo,
né? Eu até brincava É com muito ela. cansativo essa É, rotina. oxe, eu até brincava com ela, que eu dizia assim: "Quando terminar, eu vou te dar um certificado de técnica em enfermagem". Porque ela fazia tudo, É, né, exatamente. Aí na eu mãe brincava com dela, ela. E né. eu dizia: "Gente, olha só, por isso que a gente precisa se sensibilizar e se colocar no lugar do outro", porque a gente fica cansado, né, Com Andressa, no certeza. hospital, fica cansado de trabalhar, mas geralmente a gente faz aquele plantão 12 horas, terminou o plantão, bati meu ponto, vou pra casa, vou desopilar e pronto. E para a família, não acontece Não tem isso, isso, não às vezes é existe vinte e isso, quatro é vinte e horas quatro horas, é. principalmente em casos de lesão por pressão, é 24 horas, porque você vai dormir à noite, você ainda precisa botar o alarme para tocar, para se levantar para mudar a sua mãe de posição. É bem É cansativo. muito cansativo. E essa mulher, ela estava extremamente cansada, Com extremamente certeza. sobrecarregada. Às vezes eu chegava lá, ela chorava, assim, ela dizendo: "Felipe, eu não aguento mais, eu tô muito cansada". E eu disse: "Olha", sim, aí eu disse: "Olha, eu vou fazer uma coisa que eu nem sei se me cabe, mas eu tô sentindo essa necessidade". Ela disse: "O que é?". Ela disse: "Eu preciso dizer que isso não é só sua responsabilidade. Ela não tem mais 2 filhas? Onde é que estão essas pessoas?". E aí eu sei que ela disse: "Não, mas é porque minhas irmãs não querem ajudar, a gente mal se fala". E eu disse: "Olha, mas é sua mãe, e é mãe delas também, não é só sua. Essa responsabilidade precisa ser dividida". Aí eu sei que a gente foi conversando, e aí eu pedi que ela entrasse em contato com as irmãs, porque ela meio que tinha uma briga, assim, coisa Uhum. Aí a familiar. questão orgulho Isso, e também, aí né. exatamente, entendeu? Então ela tinha essa resistência, assim, não queria falar, porque é questão familiar, né. Uhum. Que eu também não busquei saber o porquê, né, gente. Sim. A Andressa sempre E brinca dizendo que aí a gente já é querer ser é, fofoqueiro demais, né. exatamente, que a Andressa sempre brinca que a gente da enfermagem é fofoqueiro, É. mas eu sei meu limite, tá bom, gente? Eu não sei, Eu de não verdade. sei. Eu não tô dizendo aqui, não é porque eu tô gravando não, de fato, não sei qual foi o problema, porque que elas deixaram de se falar, não sei, eu não fui atrás de saber, tá bom? Porque não me cabe, tá bom? Mas elas têm esse problema, e eu disse: "Olha, tenta superar isso, eu sei que não é fácil, mas fale com elas para elas virem aqui". Aí eu sei que ela de fato falou. Ela disse: "Eu vou criar coragem e vou falar". Aí ela falou com elas e pediu pra ir um momento às 3. Aí o primeiro dia, Andressa, aquela energia, assim, que eu digo: "Meu Deus, eu queria estar em outro lugar, não queria estar ali". Aham. Porque é aquela caos entre a família. Você sente, né, aquela coisa Nossa, pesada, né. muito pesada. Só que É. pronto, só que quando elas chegaram lá e viram a mãe delas A em cima de uma situação, né. cama, com uma ferida enorme ali nas costas, elas disseram: "Poxa", elas olharam pra irmã dela e disse: "Poxa, como é que tu aguentou tudo isso sozinha por tanto tempo?". Uhum. E pronto, e com o passar dos dias, elas foram se reconectando, entendeu? Voltaram a se falar e começaram a cuidar da Que mãe bom. dela. Aí ficaram se dividindo, tipo, um dia uma ia dormir, a outra ia na outra noite, uma Uhum. trabalhava para botar o dinheiro em casa. E aí ia se organizando, né? E aí é como eu sempre falo, assim, que dos males sempre vem um bem. Com Mesmo que a gente não certeza. entende ali na hora, mas diante de um problema, geralmente sempre vem algo ali que a gente consegue tirar de bom. E aí foi isso que eu vi, né, que o quanto o nosso papel enquanto enfermeiro vai além, Inclusive né. era a próxima pergunta que eu ia fazer para você, para a gente comentar um pouquinho, Vamos né, comentar agora. em relação ao papel, né, do enfermeiro, não só do enfermeiro, mas da enfermagem em si, relacionada aí à questão dessa LPP, né, gente. E assim, começando logo de cara, né, a enfermagem, quando a gente fala de feridas, ela tem que estar ali no domínio. Porque falou de Sim, feridas e curativos, a gente fala de enfermagem. A enfermagem, ela tá à frente desse procedimento, né, então ela tem que estar ali a domínio, certo? Então, assim, cabe a nós, por exemplo, como enfermagem, né, a gente, por exemplo, supervisionar, ver se a nossa equipe ela está toda de acordo. Exemplo, a gente falou da mudança de posição. Quem faz a mudança de posição é o enfermeiro? Não, é o técnico. Mas e aí? O enfermeiro ele tem que ali estar de acordo com a sua equipe, cobrando. E aí, fulaninha, que é a responsável pelo paciente? Tu já fez a mudança de decúbito, né? E aí, fulaninha, já chega para outra técnica. Tu já foi lá no paciente leito tal, fulaninho de tal, para fazer a mudança de decúbito dele, né? Já viu se aquele paciente tá com a pele hidratada, né? Que a gente vai já sim. falar para vocês quais são os cuidados que a gente tem que ter para prevenir, né? Então, isso é da enfermagem, aquela supervisão, você tá ali sempre supervisionando a equipe, supervisionando e acompanhando a evolução do paciente. Esse paciente não é para estar diminuindo em relação a tá prejudicando e causando mais ainda a abertura daquele ferimento. Pelo contrário, a gente tem que ver a evolução dele sempre para melhor, né. Então a enfermagem ela vai ficar realmente responsável por fiscalizar a equipe e aquela lesão do paciente. Isso. E assim, gente, é muito aquela questão da necessidade, né. Várias vezes, por exemplo, eu como enfermeiro, eu chego por exemplo, se for na casa da pessoa, então no hospital,
e eu vou mudar o decúbito daquela pessoa, porque eu vejo a necessidade, sabe. Então eu não vou dizer assim: "Ai não, isso é função do técnico", entendeu. Não, a gente supervisiona e muitas vezes a gente tem que estar ali fazendo também, entendeu. Então vai muito da necessidade, né. E aí como a Andressa disse, então o enfermeiro ele tem um papel muito importante, principalmente a gente que é especializado na área de tratamento de feridas, né, a gente da dermato, da estomaterapia, porque a gente vai classificar essa lesão, vai entender, vai definir conduta, né, qual é o curativo que vai ser utilizado, qual é a cobertura, qual é o tempo de troca. A gente precisa avaliar as escalas, sabe, Andressa? Também a gente tem as escalas de Braden, por exemplo, que é a mais importante para a prevenção de lesão por pressão. Temos a escala de Elpo também, que nos ajuda. E a gente precisa ver todo esse cenário, entendeu? Então não é simplesmente olhar para a ferida, olhar para o ferimento, mas entender toda essa questão da equipe, do cuidado da família, do próprio paciente. O paciente também tem que se ajudar, entendeu? Inclusive, tu falou Então de um tudo passo isso muito importante, Felipe, que é a equipe, não só a equipe hum, de enfermagem, mas a a equipe equipe, multiprofissional. exatamente. Porque, por exemplo, você imagina assim, um paciente que tem LPP, tá, aí você imagina só a enfermagem. Eu falei que a enfermagem tá à frente, mas a gente precisa também dos outros profissionais. Exemplo, nutrição. Não é isso, Sim, Felipe? oh, com A gente tem que estar certeza. de acordo com a nutrição. Primeiro, se for um paciente diabético, né, a nutrição tem que ali colar junto, né? Outra coisa também, um dos cuidados que a gente precisa relacionado à lesão por pressão é a questão da ingestão de vitamina A. Então, no caso do paciente que tem LPP, a gente conversa com a nutrição para inserir a vitamina A na alimentação daquele paciente, certo? Então, não é só a enfermagem, a equipe multiprofissional, ela tem que ir lá, estar ali trabalhando de acordo. Fisioterapeuta, né? A gente acha assim, oxe, fisioterapeuta, Andressa? Sim, com certeza, tá, gente? Aquele paciente, quanto mais mobilidade, exercícios ele fizer, melhor a gente tem também a prevenção da lesão, né? Principalmente dos membros ficarem atrofiados, Sim, já que aquele paciente às vezes tá ali restrito ao leito, tá acamado. Então, não quero atrofiar o membro daquele paciente. Aí vem a importância da fisioterapia também na prevenção de LPP. e Então, do vocês têm. tratamento, né. Exatamente. Então, gente, vocês têm que ver a importância que não é só a enfermagem, mas eu preciso estar de acordo ali trabalhando numa equipe É, multiprofissional. eu penso assim, tem até algum dos cursos meus que eu já gravei aqui pro enfermagem à distância, né, quando eu falo de centro cirúrgico, né, que aí eu falo que eu sempre gosto de usar essa metáfora, assim, que eu digo que o centro cirúrgico é como um time de futebol, né, que o time de futebol tem vários jogadores, cada um com sua função. Por favor, não me peçam para explicar a função dos jogadores, porque eu sou péssimo com futebol, tá bom? Eu só conheço o Neymar, que é aquele que cai. Que é aquele que É. cai. Só. E eu sei o que é o goleiro, que é o que Cuidado fica pra no tu não gol. levar hater, viu? Que tem muito fã de Ai, minha gente, por Neymar, favor, viu? desculpa, tá bom? Ele não cai, ele joga Ale... muita bola. Bota hater no Felipe aqui, ó. Não, Neymar, eu te amo, Neymar. não, mas eu não sei, né, gente, porque, assim, de verdade, eu não sei, assim, porque eu sei que tem o atacante, zagueiro, Eita, meu pronto, Deus. só não peça pra eu Se explicar. duvidar, até eu sei mais que Felipe de futebol. Provavelmente acredito que sim, mas enfim, o time, cada um tem sua função, né. Já pensou se o goleiro tá lá na trave, eu acho que é trave. Nossa, o goleiro tá lá no gol, aí do nada ele diz: "Não, eu vou chutar a bola lá para o meio de campo", né. Vai dar certo esse jogo? Você acha que vai funcionar, né, o goleiro querendo dar uma de jogador, de atacante? Não vai. Olha, falei do jeito certo, viu. Eita, Eita, deixe deixe ele, ele. viu. Né, não vai dar certo, porque o goleiro tem que saber seu papel, o atacante o dele, o zagueiro dele, até a pessoa que tá de reserva precisa saber quando é que ele vai entrar, então todos precisam estar ali com o mesmo intuito, o mesmo objetivo, né. Eu falo isso muito no curso lá de cuidados lá no centro cirúrgico, tá bom. Todos têm que pensar no bem comum, que é o quê? A melhora do paciente, que é fazer uma cirurgia de sucesso, é ter um paciente com menor risco no pós-operatório. E aí, de formas parecidas, eu trago também para o tratamento de feridas, de modo geral, e da lesão por pressão, que é o tema da nossa aula, né. Que cada pessoa imagine assim: "Gente, a gente tá ali como um time, e a gente precisa pensar como um time. Ah, eu enquanto enfermeiro, eu vou fazer o meu papel, que é esse. O médico vai fazer o dele, que é X, a nutricionista o dela, o técnico o dele, o fisioterapeuta também". Até mesmo o psicólogo é importante. Tem vários pacientes meus, Andressa, que eu pego, que eu, às vezes eu Sim. encaminho para o psicólogo, porque o maior problema é a recusa mesmo, ele não aceita que ele tem um ferimento, ele não aceita, psicologicamente falando, ele não Sim. aceita a condição dele. E Uhum. aí, às vezes, isso é um entrave também,
E às vezes até para o psicólogo é importante também isso, tanto para o paciente e para a família, tá bom? Então a gente sempre pensa assim: "Poxa, a gente é um time e a gente precisa aqui unir forças, cada um sabendo bem qual é o seu papel e fazendo por onde dá o melhor", que é o quê? É a cicatrização daquela lesão, é os cuidados para aquele paciente e a alta hospitalar, né, quando o paciente está no hospital. Então a gente precisa, né, dessa visão para quê? Para que a gente consiga, realmente fornecer o que é melhor para o paciente, né, porque às vezes, Andressa, eu fico pensando assim, às vezes dentro da minha realidade, né, às vezes eu chego no hospital e vejo, assim, como você até falou, a equipe de enfermagem, gente, ela opera milagres. Quem é da enfermagem sabe que opera milagres, né, faz muita coisa. Mas a gente precisa falar que existe sobrecarga, né, existe muitas vezes se você chegar no hospital, os técnicos, os enfermeiros estão sobrecarregados, estão cansados, então às vezes a mudança do equipe não é simplesmente porque eu não quero fazer, tem essa questão da sobrecarga, mas também às vezes tem a questão da pessoa não entender a importância, né, da gente não entender a importância do cuidado ali, da importância de mudar o decúbito, de mudar a posição, de ter todo esse acompanhamento multiprofissional, né. Então a gente fala muito sobre isso, sabe, Andressa? E aí fica muito importante, né, outra função também muito importante do enfermeiro é saber classificar essa lesão. Quem classifica o ferimento é o enfermeiro, diante da equipe, diante do time de futebol, voltando, cada um tem seu papel, né. E aí quem é o do enfermeiro, um deles, um papel é saber classificar. Então existe várias classificações. Existe a lesão por pressão estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, a lesão por pressão em mucosas, em membranas mucosas, lesão por pressão associada a dispositivo médico e também a lesão por pressão tissular profunda. Então olha aí, 7 tipos de lesão por pressão. E aí o enfermeiro precisa saber classificar. Aí eu já vou deixar uma dica aqui para o aluno, né, que pode ser que se você for estudante de enfermagem ou até mesmo enfermeiro, ou técnico, tá bom, porque eu puxo a orelhinha dos técnicos também, que às vezes eles dizem assim: "Ah, isso aí quem faz é o enfermeiro, eu não vou precisar saber". Quanta coisa a gente não faz que é o médico e a gente precisa saber, né, Andressa? Com Então, certeza. gente, conhecimento é poder. Quanto mais a gente sabe, melhor. Melhor para a gente e para a segurança do paciente, tá bom? Então, eu vou deixar a dica que é o quê? Acessem o site, tá bom? Que está aqui, o link está na descrição, que é o Enfermagem à Distância. Lá a gente tem uma plataforma enorme, com mais de 80 cursos, todos reconhecidos com certificação pelo MEC, tá bom? Então, são cursos de qualidade. E lá a gente tem muito curso sobre tratamento de feridas, sobre curativos, inclusive ministrados por mim também, tá? E você pode acessar, tá certo? Então, gente, você precisa saber sobre isso, tá bom? Falou de enfermagem, falou de ferida, de curativa, a gente precisa ter domínio, como a Andressa falou. E lá na plataforma a gente tem vários outros cursos. Talvez você não queira se especializar, talvez você queira ser uma enfermeira rodada, que nem a Andressa, ou um enfermeiro Oh, meu rodado. Deus. Mas a Andressa, gente, é um exemplo, porque ela brinca assim, mas ela dá certo em todo setor, né. É, Onde onde jogar, botar, é. ela é igual Bombril. Se botou numa sala de aula, ela desenrola, botou num centro cirúrgico, ela desenrola, botou na CME, botou onde for, Qualquer canto, postinho de ela saúde, tá onde lá. Onde botar tiver eu tô lá. enfermagem, tá bom? Então, se vocês querem ser assim, acessem, tá, o nosso site, tá bom? Mas tem uma especialidade de vocês, viu, galera? Por exemplo, Felipe é da área de feridas. A minha Isso, especialidade é obstetrícia, né? Que eu acho que até já falei aqui pra vocês. Mas é sempre bom você saber um pouquinho de cada coisa, que eu venho falando pra vocês desde o início, né? Desde o primeiro isso. podcast que eu falo da importância do enfermeiro ele saber um pouco de tudo, né? Então, você aí que tá assistindo, viu, o nosso podcast, gente, vão até o site da plataforma, não esquece, tá? Antes de finalizar o podcast, tu já tá lá, ó, procurando. Eu quero me inscrever para os cursos, né? Vai fazer o de feridas e curativos, até porque, gente, como eu falei para vocês, tem que saber diferenciar quais são os tipos de feridas, quais são os tipos de camadas que a gente tem ali da pele, porque Felipe também Sim. explica toda a fisiologia da pele, né? Então, assim, é coisa do enfermeiro. E você, como bom enfermeiro, que eu tenho certeza que você quer ser, ou que você já é, você vai se especializar nessa área, né? Isso, Eita, Felipe? será que temos mais um? Venham para a área de feridas, gente. Eu amo, eu particularmente amo demais, porque, claro, eu gosto das outras áreas da enfermagem, mas essa área eu tenho uma paixãozinha, assim, muito grande, porque a gente dá um resultado, sabe? Aí o paciente nos procura, assim, tipo, meu Deus, eu tô com um ferimento, eu tô com uma lesão extensa, eu não socorro, não sei o que fazer. E ele vem nos procurar como uma esperança no final do túnel, né? Ali, uma esperança, meu Deus, a gente precisa ser esse suporte.
Então, gente, realmente acontece muito isso, né? A gente que é especialista nisso, a gente tem muitos pacientes que depositam total esperança na gente. E E aí a gente precisa saber. a maior felicidade, né, Felipe? Assim, pelo menos eu acho que pra você, pra mim, que atuei nessa parte de feridas, a maior felicidade da gente é ver uma ferida fechada, Oh, né? com Ai, certeza. gente, ali, Ave Maria, como você ganha o seu dia. Você Sim, ganha o dia. Não, pode cair o mundo na sua cabeça, mas valeu a mas pena, valeu né? a pena, né? Porque Exatamente. você acompanhou todo o processo Processo. de cicatrização daquela ferida. Então, quando você vê aquela ferida toda fechadinha, você respira fundo e fala obrigada, Deus, né? É. Porque realmente, E gente, é assim, um... e assim, vamos lá, né? Porque não é fácil, tá, gente? Quanto maior a lesão, mais difícil vai ser de cicatrizar, tá? Geralmente é assim, tá bom? Claro que existem as exceções, mas geralmente quanto maior, mais difícil cicatrizar. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, Andressa. Tu já teve casos que tu até perguntei no início, tu disse que já atendeu vários pacientes com lesão por Sim, pressão. Tu já pegou casos de lesão por pressão estágio 4? já. Como foi? Conta a experiência. Como foi assim, quando tu era aluna ainda, tu chegou a ver na época de Não, quando eu estágio ou era tu já aluna, viu como não. era Não, eu já vi como como profissional, já. profissional? E como foi Como aluna, quando tu viu a primeira vez, tu lembra? o primeiro impacto, gente, sempre assusta muito, né? Porque eu não tinha visto ainda ali no tempo de estudante. Então, quando eu vi, eu já era profissional, né? E aí, quando a gente vê aquela ferida tão, tão, tão profunda, a gente acaba tomando um baque, um susto, né? Que você fala assim, poxa Isso vida, é possível, isso né? é possível chegar nessa fase, É. né? E assim, só para vocês entenderem, porque talvez seja que nem o caso de Andressa, talvez quem ainda não viu, você pode até jogar ali bem rapidinho na internet, né? Imagem de lesão por pressão. E aí você pode ver. No curso que eu ministro, né? Eu até trago, sempre gosto das imagens reais, que é para o aluno realmente ver como é na realidade. Que às vezes no livro não é a mesma coisa, né? Então ele não consegue ter a mesma visão. Então eu trago imagens reais, tá bom? E são chocantes realmente. Às vezes a gente fica assim, se assusta, porque principalmente aquela região sacral, ou seja, o Isso, bumbum que é mesmo onde ali, mais tem né, o estágio bumbum 4 é ali onde tá ali o final da coluna, imaginar aqui minha do COX. coluna, né, e terminar ali no cóccix, na região sacral, e geralmente fica assim, ó, um buraco desse tamanho, tá bom? E aí já é uma das tarefinhas, né, de casa do enfermeiro é saber classificar, né? Então a gente tem, em relação à profundidade, né, a gente tem a lesão por pressão estágio 1, quando eu tenho apenas um eritema, ou seja, aquela vermelhidão, igual que nem eu falei do bumbum, por exemplo, tá 4, 5 horas sentado, quando eu levantei meu bumbum tá ali vermelho. Professor, então isso já é uma lesão por pressão? Não. Por quê? Porque quando você se levanta, aquela área que estava vermelha fica normal, ela volta à coloração normal e pronto. Então isso não é uma lesão por pressão. Retorna rápido, né? Isso, Digamos assim. exatamente. A lesão por pressão estágio 1 ocorre quando a gente tem aquela área vermelha e eu mudo o paciente de posição e ela E mesmo assim permanece. ela permanece. E aí sim, a gente já entende que aquele tecido foi lesionado, né? Então ele não vai ser, não vai ter a circulação suficiente naquele local, que a gente chama de isquemia, e aí forma ali aquela lesão. Caso não resolva, se eu continuar na mesma posição, continuar com o mesmo cuidados que estava sendo realizado antes, a lesão vai piorar. Aí ela passa de estágio 1 para estágio 2, Que é quando tem já o que a rompimento gente da já tem pele. exatamente, já rompeu a pele, que antes não tinha rompido, estava só vermelho. Agora rompeu a pele e eu tô vendo ali ou uma bolha ou uma ferida de fato, né? E aí essa ferida eu já tô vendo a derme, né? A gente já perdeu a epiderme, que é a camada superior, perdeu a derme também, ali parte da derme. Então a gente diz que a lesão por pressão estágio 2 é uma perda parcial, ou seja, a gente perdeu parte da pele, né? Mas já tem um ferimento. Estágio 3, caso não trate, vai para o estágio 3, que é mais profundo ainda. Então a gente perde a epiderme e a derme inteira. Então eu tenho perda total. Perdi toda a minha pele e agora eu já estou vendo o tecido adiposo, a famosa gordurinha, né, que fica localizada abaixo da pele. Pronto, ali a gente já consegue visualizar o tecido adiposo. Professor, e se não resolver? Aí vai piorando. Exatamente. Vai Aí vai pro piorando. estágio 4, Aí vai para o estágio que é o 4, que que o é o Felipe último me perguntou, estágio, né? exatamente, que é o último estágio, é o estágio mais avançado de lesão por pressão, na qual toda a pele foi rompida. Então a gente não tem mais tecido de pele, não tem mais pele, toda aquela área, que nem eu falei aqui, o buracão. Eu vou até pedir pessoal da produção, eu sei que vocês têm peças aí de lesão por pressão, se conseguir pegar lá bem rapidinho para eu mostrar aqui pro aluno, tá bom? Só para a gente contextualizar. Então, tem um buraco aqui, né? Imagina aqui, a coluna do paciente. Né? E lá naquela região final, eu visualizo o quê? Eu visualizo músculo, tendão,
osso, né? Então a gente vê uma ferida que a gente E é tá vendo muito o osso. chocante, É né, chocante. Felipe? É chocante. Eu já peguei. Lembra dessa paciente que eu falei que era 3 filhas? Sim. Andressa, sabe o que era que acontecia? Hã. Minha mão, de verdade, sem brincadeira, minha mão Entrava. entrava e Uhum. fazia assim, ó. É. Fazia assim, Quando tá dentro da bem ferida. profundo já, estágio 4, normalmente a gente consegue fazer isso, principalmente na região sacral, né, Felipe? Exatamente, é bem característico. Então a minha mão, ela entrava todinha, gente, dentro da lesão, né. E claro que isso dói muito, isso dói, isso é feio, isso incomoda, imagina, né. Só que eu trago boas notícias, que é possível prevenir e também é possível cicatrizar. Aí vem a pergunta: é fácil, Andressa, cicatrizar uma lesão por pressão estágio 4? O que é que tu acha? Não, muito. Às vezes demora até anos e anos, e às vezes É, a gente não consegue, mesmo tratando, né, é, a depender aí do paciente, às vezes não é possível cicatrizar, minha gente. Infelizmente, exatamente. essa é a realidade. Alguns casos a gente tem sucesso, uma grande parte, quando é um paciente que tá ali nos ajudando, né, quando tem ali o acompanhante para ajudar, a família tá em cima, tá cuidando, é com mais frequência que obtenha realmente uma melhora, né, que a gente consegue ver, às vezes, até casos que cicatrizam por completo. Mas, infelizmente, tem casos de, por exemplo, aqueles pacientes que não ajudam tanto, né? Não faz a dieta, continua ali com aquela glicemia lá em cima, né? E aí fica cada vez mais difícil de cicatrizar aquela pele. Isso. Que, inclusive, né, a gente tem que falar até pela parte da prevenção, se é possível prevenir um LPP. Que aí vem, ai, Andressa, mas aquele paciente não é acamado, mas de toda forma ele não vai ter que passar muito tempo ali naquela posição, né? Então, assim, a gente tem toda uma prevenção que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar aquele paciente. De uma certa forma, a gente consegue ajudar. Como, por exemplo, o que é que a gente pode fazer, né? Como a principal característica. A gente viu já a mudança de decúbito, a gente viu a importância da alimentação. Pacientes que são diabéticos precisam ter controle rigoroso, tá, gente? Rigoroso da glicemia. Ah, professor, o paciente está com a glicemia 400. Então, o ideal é que seja tratado muitas vezes até com a insulina, né? Que inclusive, Felipe, no nosso podcast anterior, a gente falou aí também, já teve um podcast que a gente falou sobre a insulina NPH, a insulina regular, qual é a diferença dessas duas insulinas, né? Então, no caso do paciente que tá ali com aquela descompensação, né, da glicemia, eu preciso estar fazendo aí muitas vezes a insulina, o uso da insulina. Lembrando que tem que ter prescrição médica, tá, gente? Não é simplesmente você chegar lá e fazer, tá? Então, todo esse controle faz parte da prevenção. Aí, gente, Felipe agora vai mostrar pra vocês que a gente já conseguiu Eu aí a vou não, minha gente, ó, peça. é por isso que eu digo, vocês Essa estão produção é chique. vocês estão no melhor lugar, minha gente, porque eu peço uma coisa chorando e eles saem rindo. Então eu pedi uma peça, né, pra aqui, ó, minha gente, aqui, lesão por pressão, aqui, ó, região sacral, era exatamente isso que a gente estava falando, tá bom? A gente tem demais. Professor, é só nesse local que vai ferir, só no bumbum? Não. Pode ferir na orelha, pode ferir atrás da cabeça, pode ferir na região da escápula, o tornozelo calcanhar, que é outro problema, Andressa, muito grande, é calcanhar. A gente precisa Verdade. ter esses cuidados com o calcanhar, tá bom? Mas uma das áreas mais que fere é aqui, né? O famoso ossinho do bumbum, tá bom? E foi o que aconteceu, que nem eu estava falando. Imagina, a ferida era enorme, bem maior do que essa, e eu via, né, durante a realização dos curativos, eu simplesmente via os ossos da mulher. E eu passava a minha mão assim e eu sentia todos os ossinhos. Eu podia até contar quantas vértebras tinha. Tá? Então, assim, é extremamente complexo. Aí, lembrando, a gente estava falando da importância da equipe multiprofissional, que aqui não é só o enfermeiro que vai cicatrizar, não é só o enfermeiro que vai resolver. A gente precisa do enfermeiro, precisamos do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, tá bom? Do técnico de enfermagem, mas eu deixar aqui uma ressalva bem importante, que esse tipo de ferida, tá? Essas feridas já em estágio 3 e estágio 4, quem tem respaldo legal para realizar é o enfermeiro, tá bom? O técnico de enfermagem, ele não pode realizar os curativos em feridas tão profundas, estágio 3, estágio 4. O técnico não tem esse respaldo diante do COFEN, tá? Justamente por causa do nível de complexidade. A gente precisa fazer toda uma consulta de enfermagem, uma avaliação da condição da pele, uma avaliação do exame físico completo, e aí é responsabilidade do enfermeiro. Ah, professor, mas eu sou técnico e eu não posso fazer nunca um curativo desse?
Pode, desde que supervisionado pelo enfermeiro, tá bom? Então o enfermeiro ele supervisiona, ele avalia, ele define qual é a cobertura que vai ser utilizada, e aí você pode fazer sim o curativo desde que seja delegado pelo enfermeiro e ele esteja ali te dando esse suporte, tá bom? Aí, Andressa, a gente tu falou também da questão da prevenção. Isso. É possível prevenir? Sim. O passo mais importante, pessoal, é o quê? É lembrar de mudar o paciente de posição. Imagina sempre o exemplo que eu dei. Ah, eu estou 4, 5 horas sentado no mesmo local. E meu bumbum tá ficando vermelho, tá ficando dolorido. Você acha que é interessante você ficar mais 5 horas sentado na mesma posição? O que é que tu acha? Claro que não, né? Com certeza não, Pois né, é, porque gente? a gente vai matar, eu sempre digo assim, que tratar feridas é matar o mal pela raiz. Ah, o paciente tem uma lesão por causa da diabetes. Então, eu preciso do controle da glicemia, como a Andressa bem colocou. Ah, o paciente ele tem uma queimadura. Então, eu preciso ali fazer um curativo que não cause calor, justamente porque já veio do fruto de um excesso de temperatura local. E aí, o que é que eu preciso também? No caso da lesão por pressão, eu preciso lembrar a causa. O que é que causa lesão por pressão? É a pressão exercida. Ou seja, é o paciente na mesma posição, paciente que está ali restrito ao leito, que está acamado, ou então está numa cadeira de rodas, ele está ali, por exemplo, paciente vítima de um AVC, que está ali sem conseguir se mexer, esse paciente está parado. Parado que eu digo sem conseguir se mexer, tá bom? E aí, partindo pelo princípio de matar o mal pela raiz, eu preciso mudar essa posição desse paciente. Então, uma das formas muito importantes de prevenir é realmente adotar os protocolos de mudança de decúbito a cada 2 horas, tá bom? Esse é o padrão ouro, é o mais importante. Inclusive, isso faz parte, inclusive, do tratamento também, né, Exatamente, Felipe? Porque a exatamente. gente acha que é só da prevenção, mas não, o tratamento também. Por exemplo, a gente falou que tem que hidratar a pele para prevenir. Mas Isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Ali eu tenho um ferimento, ali eu tenho uma LP, por exemplo. Se eu não tratar a região que está ali ao redor da minha pele, aquela pele isso. saudável, o que é que vai acontecer? Vai aumentar, Exatamente. não é Aqui, isso? ó, o que a Andressa tá falando, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui, perdão. Se a câmera depois conseguir dar um zoom, tá bom? Ó, a área aqui tá ferida, né? A minha ferida mesmo em si é essa. Mas olha só a área perilesão, né? Que é essa área próxima. Já tá vermelhinha. Então, olha só o pulo do gato. Aqui a gente tem uma lesão, provavelmente estágio 3, tá, né? De estágio 2, não sei exatamente. Parece ser estágio 3, mas na verdade aqui já é uma pegadinha do malandro que aqui é uma não classificável, tá bom? Que eu ainda nem falei dela, tá bom? Mas aqui ao redor eu já tenho um eritema, eu já tenho ali um indicativo de lesão de estágio 1. Então, se eu não tratar, ela vai aumentar, como a Andressa disse. Aí existem vários curativos, coberturas, existe a aplicação de creme barreira, né? Que a gente Exatamente. passa nas bordas para proteger. Existem películas protetivas, existem spray protetores que ajudam a prevenir a formação da lesão por pressão. Existem principalmente as espumas, tá? Existem curativos à base de espumas, que são muito importantes. E falando da prevenção e do tratamento, a gente precisa lembrar da cama do paciente, tá bom? Essa mulher que eu cheguei na casa dela, uma das primeiras coisas que eu vi foi que ela estava numa cama de solteiro, uma cama normal, de pessoa. E uma Uhum. paciente idosa, extremamente debilitada. Aí eu já fico assim, louco. Porque eu já imagino ali risco de lesão por pressão enorme Com e risco de queda certeza. enorme. A gente que é enfermeira, a gente já, né? E risco de broncoaspirar. Eu digo, meu Deus, quantos riscos. Aí eu disse, gente, olha só, eu chamei a filha, eu disse, olha, ela precisa de uma cama hospitalar, né? Essa cama não é o certo, né? Essa cama que a gente tem, sabe essa cama que a gente tem em casa? Isso é pra gente, mas para o paciente, né, o nosso familiar que já tem uma condição ali de ser restrito ao leito, gente, ele não pode estar numa cama, numa cama entre aspas normal. Ele precisa de uma cama hospitalar. Tá bom? Ele precisa de uma cama específica, porque é a cama hospitalar que vai ter todos os recursos para mudar a posição, que vai posicionar o paciente de forma correta, vai nos ajudar a não ser tão pesado, né? Com Porque senão, certeza. imagina, Andressa, imagina, mudar de posição no hospital já é difícil. Aí imagina aquelas camas de solteiro, Normal, de cama adulto, normal, de não madeira. a gente é Gente, não terrível. tem como. Aí daqui a pouco eu vou mudar o paciente de posição, o paciente pesando 100 quilos, daqui a pouco quem lesiona sou eu. Daqui a pouco sou eu que estou com a minha Tá ali coluna todo lesionada. troncho, ó, da E aí coluna, daqui dando a todo pouco, troncho. né, não dá certo, tá bom? Então a gente precisa ter esses cuidados. Então o paciente precisa estar numa cama hospitalar, é o ideal, tá bom?
E também num colchão específico, tá? Que aquele colchão também de casa, o que a gente usa na casa, não é o correto. Ele precisa estar ali, pelo menos, com um colchão que a gente chama pneumático. Que o que é o colchão pneumático? É aquele colchão que ele vem uma bombinha e ele incha, né? Ele fica tipo como se fosse uma espuminha, que ele vai inchando. E por que que é importante? Porque ele distribui a pressão. Lembra de matar o mal pela raiz, não é uma lesão por pressão. Então, esse colchão pneumático, ele distribui a pressão, não fica localizada só em um local, tá bom? Então, é muito importante que a gente faça todo esse cenário, avalie tudo isso, tá bom? Avalie essas condições, tá bom? Porque elas são importantes tanto para prevenir e também para tratar, como a Aí, Andressa já Felipe, disse. além disso, eu queria te perguntar se além dos curativos, existe algum outro recurso que tem como tratamento aí a ALP? Pronto, existe sim, né, pessoal? Assim, muito importante, eu sempre falo, né, que a dupla padrão ouro para, na verdade, são todos esses cuidados que a gente já falou, né? Mudança de decúbito é muito importante, curativo, que é um curativo específico, tá bom? Que aí é muito importante a avaliação do profissional, do enfermeiro especialista, tá bom? Porque é um mundo de complexidade. E a gente tem um curativo, a cama correta, o colchão correto, tá bom? Todos esses cuidados. Mas falando de recursos, né, tecnologias, né, que a gente tem hoje para tratar lesão, a gente tem as chamadas tecnologias adjuvantes, que é o quê? São tecnologias que nos ajudam a cicatrizar mais rápido. Por exemplo, o laser, né, a gente tem um laser que ele ajuda, né, a gente faz pontos de laser na lesão e ele ajuda a cicatrizar mais rápido. Outro exemplo também que eu gosto bastante de lesão por pressão é a terapia vácuo. A vácuo, né, que é a VAC, algumas pessoas conhecem por VAC ou por pressão negativa, que a gente faz um curativo, que é um curativo específico, a gente instala aqui uma espuma com prata, e essa espuma, ela é conectada a uma bombinha, a uma máquina, e fica puxando ali o exudato da ferida, que é aquela secreção, sabe? Aquela secreção, então ela fica puxando, é uma sucção, ela fica sugando. Ela fica puxando, puxando, e a gente deixa o curativo ali por 3, 4 dias, dependendo do caso. E quando a gente tira o curativo, a gente começa a observar que está ficando melhor. Então, cicatriza muito mais rápido com a terapia VAC, né? Que é uma terapia muito boa também. Inclusive, essa lesão dessa paciente que eu falei, que é mãe de 3 filhas, a gente cicatrizou com os curativos corretos e com o uso da VAC, né? Então, em alguns meses, a gente já conseguiu cicatrizar, fechou totalmente. Mas por quê? Porque não foi só, foi porque o enfermeiro Felipe é muito bom. Não, não, gente, não é por isso. É porque todo um conjunto de cuidados foi feitos. E porque as 3 filhas se conscientizaram. Porque se não tivesse elas 3 ali mudando a posição, não ia ter VAC que resolvesse, né, Andressa? Então a gente fala, é terapia adjuvante, é aquilo que vem para nos ajudar. Mas elas sozinhas não resolvem, tá bom? Às vezes o paciente vê uma lesão assim e diz, nossa, faz um laser, que vai dar certo. Não é só um laser, gente. Se a Tem que gente ter não toda uma matar, se a avaliação gente não matar também. o mal pela raiz, lembrar, tudo começou pela pressão, ou seja, paciente na mesma posição. Então eu preciso ir pela raiz. O mais importante é o quê? Mudar essa pressão, distribuir essa pressão, mudar o paciente de posição, isso é muito importante. Aí depois é que a gente pensa ali nos curativos, tá bom? Vocês viram aí, né, gente, a gama de conhecimento, né, que vocês tiveram hoje em relação a essas feridas, em relação a curativos, né, relacionado principalmente à ALP, né, que como a gente viu, realmente são casos muito comuns de acontecer, Sim, e você aí que é da área da enfermagem, tem que ter domínio nessas situações, né, tem que saber classificar, tem que saber qual tipo de cobertura específica que você vai utilizar, porque tudo isso, gente, vai fazer total diferença. Não é só você chegar lá, ó, isso aqui é um estágio um. Não, é um estágio um, mas como é que eu trato um estágio um, né? Inclusive, gente, é o que eu mais falo para vocês, e Felipe fala, se especializem nessa área. Porque em todo local, em todo setor que você for, você vai ter ferida para tratar, tá? Às vezes você acha, tá na obstetrícia, eu não vou ver ferida. Vai ver ferida sim, tá certo? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Cesárea, gente, às vezes acontece de é, cesárea não cicatrizar. E aí, te vira. Tu vai ter que ajudar aquela tua paciente a cicatrizar aquela ferida da cesárea, né? Às e vezes a- tem a questão da deiscência, que é quando aquela pele não consegue cicatrizar, rompe os pontos, né? Então, tudo isso é a enfermagem que tem que ter é, conhecimento. Então, não é porque você vai para a área da obstetrícia, que você vai para o PSF trabalhar no postinho, que você não vai ver ferida, não, viu? vai, exatamente. E também porque, pessoal, as classificações são muitas, né? Como eu falei, eu não quis explicar todas para não confundir a cabecinha de vocês.
Mas a lesão, ela não classifica só pela profundidade, sabe? Ela classifica estágio 1, 2, 3 e 4 em relação à profundidade. Mas existem outras classificações, são várias. Por exemplo, existem as classificações por dispositivo médico. Então, às vezes, o paciente está usando ali de uma sonda, de um catéter, um tubo traqueal, e isso vai lesionar, né? A mucosa vai lesionar a pele, então vai gerar uma lesão por pressão. Então, pode ser uma paciente gestante, pode ser uma paciente criança. Então, é que a Andressa falou, vários locais, inclusive as estatísticas demonstram que 1 em cada 10 pessoas vão ter lesão por pressão no hospital. Então, gente, é 10%. 10% de todos os pacientes no hospital terão pelo menos uma lesão por pressão. Seja no corpo, como essas daqui, seja porque está associada a dispositivo médico. Inclusive, até na época da pandemia, a gente tinha muito nos profissionais, né, Andressa? Aquelas Sim, máscaras. Aqui, isso ali é exatamente. lesão por pressão, gente. É bem característico, né? A gente tira a máscara, quando tira, tá aqui, cortado, tá ferido. Então, Aquelas isso ali N95 que aperta muito, isso né? ali é lesão por pressão. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado, precisa olhar, precisa da avaliação do enfermeiro, da enfermagem, e a gente precisa de uma equipe, como eu falei, né? A gente não cicatriza lesão sozinho, né? Diante dessa paciente que eu falei, o exemplo, né? Que são as 3 filhas, foi eu, foi as filhas, foi a própria paciente se ajudando também, foi a terapia complementar, foi a VAC, foi o médico que estava sempre ali vendo questão do antibiótico, remédio, foi o fisioterapeuta que ia lá para falar e explicar a questão da mobilidade, foi o nutricionista para passar um suplemento proteico, né, uma alimentação correta, foi a avaliação do psicólogo para essas 3 filhas. Então, olha o tanto de gente, né? Foi cuidadores também, que às vezes elas não davam conta e contratavam um cuidador para ir ajudar. Então, é um mundo, gente, é um mundo de complexidade, tá Aí bom? vai a dica, hein? Se você é assim como eu, como Felipe, que ama essa área de feridas e que tem curiosidade de aprender, que quer conhecer quais são os tipos de cobertura, quais são os tipos de feridas, classificar. Você aí que tá assistindo, Gil, viu, gente? Já estamos finalizando aqui com vocês. Então, você aí que tá assistindo, não perde tempo e já corre aqui pro link que a gente vai deixar na descrição desse vídeo e já vai dar uma olhada na nossa plataforma, adquire o nosso plano VIP, que você vai ter acesso de mais de 80 cursos, sendo, gente, que todos esses cursos eles são atualizados mensalmente. Então, assim, você vai estar sempre se atualizando, nunca você vai ficar para trás, né? Porque às vezes a gente acaba deixando aí um pouco a desejar em relação à nossa atualização. Que às vezes a gente já, terminou de estudar, nunca mais eu vou estudar, pelo contrário, aí é que você estuda mais, porque vai aparecer casos e casos para vocês, novas atualizações, então cabe a você a ficar se atualizando. E o nosso curso, tá, gente? Ele tem atualização mensalmente, então você nunca fica para trás, viu? Tá sempre ali se atualizando cada vez mais. Então já corre, já acessa aqui a nossa plataforma Enfermagem à Distância e já vai lá adquirir o teu curso VIP, o teu plano VIP, para que você possa ter todos esses cursos à disposição. Você só assiste ali, ó, pelo celular mesmo, pode assistir pelo tablet, pode assistir pelo computador, da forma que você achar melhor, tá certo? Mas não deixa de estudar, gente, não deixa de aprimorar teus conhecimentos. E aí, tu gostou da nosso podcast de hoje? Gostou das nossas perguntinhas que nós separamos para vocês? Não é isso, Felipe? Foi com muito Sim, amor, muito foi carinho. ótimo. E antes que os haters me critiquem, né, gente? Eu entendo de futebol sim, tá bom? O Eita! Neymar é aquele que cai. Tá bom? Mas tudo bem, eu posso não entender muito de Neymar, né, de jogador, mas eu entendo de ferida, tá bom? E só para terminar de falar, só para terminar aqui, eu vou falar que eu falei, Andressa, sobre a lesão não classificável, né? Talvez o aluno tenha até ficado com dúvida, eu lembrei disso aqui. Gente, isso aqui eu falei com a lesão não classificável porque a gente tem uma placa de necrose, tá bom? Aí quando a gente tem uma necrose que cobre toda a lesão, aí a gente não consegue classificar. Por quê? A lesão por pressão a gente vai classificar em relação à profundidade, né? Estágio 1, 2, 3 e 4. Mas quando eu tenho uma placa necrótica ali em cima daquela lesão e eu não consigo classificar, aí eu vou chamar de lesão não classificável. Lesão por pressão não classificável. E quando é que eu vou classificar? Apenas depois do desbridamento. Essas e outras informações, o aluno sabe lá na plataforminha, enfermagem à distância, lembrando que são mais de Corre, 80 corre, corre, cursos, corre, vai! mais de 6.000 horas e todos certificados reconhecidos pelo MEC. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu Bem... particularmente amei, eu amo falar sobre feridas, então para mim Eu sempre é um também. privilégio, tá Apaixonada. bom? Goste mais enquanto você lá nos nossos cursos. Tchau, tchau, até lá. Um beijo!